Olá pessoal, bom dia. Vamos começar aqui a nossa live de hoje. A gente é o quinto dia, né, do desafio Vitória na execução trabalhista. E hoje um pouco diferente, hoje nós vamos fazer aqui dentro da escola trabalhista. Então aqui todo mundo entrando para a gente falar de ordem preferencial dos bens à penhora. Então assim, é um tema que aparentemente é meramente legal, mas a gente tem diversas discussões relacionadas a essa temática. Quem está nos grupos já recebeu o material. Só vou anotar aqui o nome da nossa live. E aí, entre nos grupos para vocês receberem o material em PDF dos bens penhoráveis. E aí a ideia hoje é tratar então dessa temática. Quando a gente vai falar da ordem preferencial, a gente vai destacar lá o artigo 835 do Código de Processo Civil, tá? Então a ideia é falar um pouquinho dele, trazer aí essa sistemática do 835 e todos os reflexos que ele pode trazer, evidentemente, aqui para o processo do trabalho. Então, bom dia ao Basílio, aí o Lauro entrando, todo mundo entrando para a nossa live de sempre aí, 7h20, live de desafio para todo mundo, né? Começar já logo cedo, doutor Fabiano aí, coloca a gente, todo mundo, logo cedo nas lives, né? Ícaro, Almeida, Priscila, bom dia para todo mundo. Bora lá? Vamos começar então a falar um pouquinho aqui desta ordem preferencial. E para começar, falando da ordem preferencial dos bens à penhora, eu vou começar falando, evidentemente, do artigo 835, uma vez que o artigo 835 é aquele que define essa ordem, que define quais são os bens que podem ser penhorados. Então é ele que faz todo este regramento. E quando a gente vai no artigo 835, o que a gente percebe já logo de plano é que, por ele estar dentro de uma execução de quantia certa, então é aquela execução que eu vou atrás de bens, vou atrás de dinheiro ali para pagamento do credor. A gente prioriza um desses bens, que é o dinheiro. Por quê? Porque a execução de quantia certa, ela tem como foco, evidentemente, o recebimento da pecúnia. Então, toda a ordem criada no artigo 835, ela é direcionada, evidentemente, para o dinheiro. E aquilo que mais facilmente pode ser convertido em dinheiro. Então, o objetivo que a gente tem aqui desse artigo 835, que a gente já percebe de plano, é: olha, nós vamos criar uma ordem preferencial e essa ordem preferencial ela tem que estar pensada na liquidez do bem que nós vamos penhorar. E aqui já de cara, e até mexendo um pouquinho no dispositivo, quando a gente vai ali no inciso 1 do artigo 831, então ele fala lá no caput: a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Então ele vem e já coloca o dinheiro como primeiro da ordem de preferência. Por que que o dinheiro é o primeiro da ordem de preferência? Porque, como eu disse a vocês, se o objetivo da execução de quantia certa é gerar ali uma liquidez e transformar então um bem em dinheiro, já vamos priorizar a penhora no próprio dinheiro, que fica mais fácil, a gente agiliza a própria execução. Então a ideia de se fazer a penhora em dinheiro, já logo de plano colocar essa penhora em dinheiro, é evidentemente pensando então que o objetivo, portanto, da execução de quantia certa é a liquidez. E aí ele continua trazendo aqui alguns títulos que eu vou voltar neles, mas eu gostaria de destacar aqui o parágrafo 1º aqui para a gente iniciar essa conversa nossa. Que ele fala: é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Este parágrafo primeiro, ele autoriza, portanto, que a gente possa modificar a ordem do artigo 835. Então ele vem lá e faz aquela ordem, como eu disse a vocês, pensando na liquidez do bem. Mais líquido do que dinheiro nós não temos. Então, é por isso que ele fala, olha, é prioritária a penhora em dinheiro, mas as outras podem ser alteradas. Outros regramentos ali, as outras ordens podem ser alteradas. Aqui a gente tem uma primeira discussão, que é qual? Eu posso tirar o dinheiro lá primeiro da lista? Com base nesse dispositivo, a gente vê que ele, de certo modo, numa interpretação mais literal, ele impede que o juiz afaste a penhora em dinheiro e possa falar que um outro bem é melhor. Então aqui, por esse dispositivo, a gente verifica que o juiz pode modificar a ordem dos incisos 2º, 3º, 4º, 5º, mas não necessariamente do inciso 1. O inciso 1, numa análise literal desse dispositivo, estabelece expressamente que ele é preferencial. Então, o dinheiro não pode sair lá do primeiro. E não pode sair por uma questão óbvia que nós acabamos de falar. Ele é o mais líquido. O objetivo da execução de quantia certa é achar dinheiro. Olha lá, o pessoal está aguardando no meu perfil, né? Hoje nós vamos fazer aqui na escola a live. Então ali, quando a gente fala então do primeiro, avisa o pessoal, então manda aí um aceno pessoal para eles, uma setinha lá para o pessoal aparecer aqui com a gente, tá? Vamos mais devagar. Então vamos lá, ele coloca o primeiro lá na ordem de preferência e remete para os outros. Na hora que a gente vai para o inciso 2, 3 e 4, aí é interessante a gente fazer duas observações. A primeira observação é a seguinte: os 2, 3, 4, 5, todos, pode o juiz, num determinado caso concreto, falar, olha, aqui nesta cidade é mais fácil eu vender um barco do que um animal, um semovente, ou um bem móvel, ou um carro. Então é muito mais simples ele fazer a penhora então de um barco, porque naquela localidade as pessoas usam um barco, do que fazer a penhora de um carro que na ordem de preferência está na frente. Vamos falar ali dos navios, que seja. Está na frente do navio, está na frente da aeronave. Só que naquela localidade ali as pessoas usam mais navio do que propriamente dito o carro. Então é plenamente possível o juiz vir falar, olha, eu vou penhorar o navio, porque a facilidade de transformar o navio em dinheiro é melhor do que eu penhorar um carro que não vende tão fácil aqui nessa localidade. Então percebam que é plenamente possível e hoje o CPC fala expressamente que o juiz pode, analisando o caso concreto, mudar aí essa ordem e justificando evidentemente que naquela localidade é mais fácil transformar. Tá? A gente tem uma presunção, vamos dizer, relativa de que essa ordem aqui, ela gera com mais facilidade a transformação do bem em dinheiro. Mas é uma presunção relativa. Uma vez que, como eu disse, é plenamente possível no caso concreto o próprio juiz vir e fazer essa modificação. Tá? A segunda observação que eu queria trazer para vocês é, e aqui especialmente para aqueles que advogam para executada no caso, é quanto à penhora em dinheiro. No que tange a penhora em dinheiro, alguns doutrinadores e alguns tribunais entendem que esse dispositivo, embora gere uma prioridade na penhora em dinheiro, ele não é um dispositivo que impõe de forma absoluta que a penhora necessariamente tenha que ser em dinheiro. Tanto é que existe uma súmula lá no STJ, que é a súmula 417 do STJ, que fala que a penhora em dinheiro não tem natureza absoluta. O que significa isso? Significa que, num caso concreto, se o juiz entender que é menos oneroso para o executado fazer a penhora de um bem e aquele bem é tão efetivo,
de certo modo, para a execução, é possível então que se faça a penhora de um outro bem sem que seja a penhora em dinheiro. Por exemplo, o Fred Didier e o Araquém de Assis traz essa sistemática, que é uma sistemática que vem desde essa súmula 417 do STJ, que autoriza, portanto, aí que a gente possa, mesmo tendo dinheiro, indicar outros bens. Tenho que reconhecer que aqui na seara trabalhista, e sob o meu ponto de vista especialmente, e a tese majoritária aqui na seara trabalhista, é que o dinheiro é prioritário e ele só não vai ser penhorado se não existir dinheiro. Aí que nós vamos para outros bens. Até porque, quando a gente vai olhar o artigo 805, e esse artigo é de extrema relevância a gente destacar ele na execução inteira. Esse artigo 805, ele vem e diz o seguinte: quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Então lá é o princípio lá de que a execução se processa da forma menos gravosa para o executado. Lá no CPC de 2015, de 73, a gente tinha esse regramento, como está aqui no artigo 805 do Código de Processo Civil. Mas o CPC de 2015, ele trouxe algo a mais. E o que foi o algo a mais? Foi o parágrafo único. Olha o que diz o parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. O que eu quero dizer? Este princípio da execução menos onerosa ao devedor, hoje, obrigatoriamente, tem que se cumular com uma execução efetiva. Então não basta simplesmente você, como advogado de executado, vir e falar para o juiz que a execução tem que ser menos gravosa. Não, a execução ela se processa em favor do próprio credor. Ela não serve como um mecanismo de atingir a dignidade do executado. Então, por isso que ela vai de forma menos gravosa. Mas essa menos gravosa, hoje em dia, ela tem que ser mais efetiva ou tão efetiva quanto a outra medida. Então, quando a gente tiver na dúvida entre duas medidas, o executado só pode indicar a segunda medida se ela for tão efetiva como a primeira. E aí eu vou exemplificar aqui para ficar mais fácil. Vamos voltar na nossa penhora em dinheiro. O que é mais efetivo do que a penhora em dinheiro? Difícil a gente visualizar. A penhora de um imóvel é mais efetiva do que a penhora em dinheiro? Evidentemente que não, até porque ela é mais gravosa. Eu vou precisar fazer a arrematação, eu vou precisar pagar leiloeiro, eu vou precisar publicar no edital. Então ela é bem mais gravosa do que simplesmente a penhora em dinheiro. Mas existe uma outra penhora que me parece que é possível a gente então fazer essa substituição embasado no artigo 805 e também no próprio 835, que é qual? É a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária e seguro garantia judicial. O próprio parágrafo 2º do artigo 835 fala, olha, a fiança bancária e o seguro garantia judicial se equivalem a dinheiro. Se a própria lei está falando que se equivale a dinheiro, tudo bem. A própria lei já estabeleceu isso, significando então que eu posso fazer essa substituição e ela é então tão efetiva quanto a própria penhora em dinheiro. E aqui, evidentemente, a gente cria um contexto legal e no contexto legal ele já dá essa autorização para você substituir. De modo então que a penhora, por meio de uma carta de fiança bancária ou de seguro garantia judicial,
ela é menos onerosa para o executado e ela é tão efetiva quanto o dinheiro, uma vez que quando eu tenho um seguro garantia judicial, gera uma responsabilidade inclusive para a seguradora. E quando eu tenho uma carta de fiança bancária, não é uma carta de fiança do vizinho, é uma carta de fiança do banco. E o banco, nós sabemos que o patrimônio do banco é dinheiro, de modo então que gera esta equivalência, tá? E aí já entrando nesse aspecto, e aí a gente vai e volta aqui, dentro da sistemática que nós elaboramos, eu queria falar um pouquinho deste seguro garantia judicial e da fiança bancária. O seguro garantia judicial, ele vem então autorizado neste artigo 835 como um mecanismo de substituição da penhora. Então, se eu faço uma penhora em dinheiro, eu teoricamente posso substituir então pelo seguro garantia judicial. E aqui quero falar já da expressão substituição do dinheiro por seguro garantia judicial e carta de fiança bancária. O CPC usa essa expressão substituição, por quê? Porque lá no CPC não se dá a possibilidade do executado indicar bens. Então eu não dou lá então a possibilidade do executado propriamente dito indicar bens. Eu vou lá e faço a penhora. A partir do momento em que eu faço a penhora, eu viabilizo que ele possa vir e fazer um pedido de substituição do dinheiro pelo seguro garantia judicial ou pela carta de fiança bancária. Aqui no processo do trabalho nós sabemos que é diferente. Aqui no processo do trabalho nós estabelecemos que eu faço a citação do executado lá no artigo 880 para quê? Para que no prazo de 48 horas ele pague ou garanta a execução depositando o dinheiro ou nomeie bens a penhora. Ou se ele ficar silente, aí o oficial de justiça vai fazer a penhora ou pelas ferramentas ali o juiz vai fazer a penhora de algum bem. Percebam então que aqui no processo do trabalho a gente dá a possibilidade para a própria parte já indicar os bens que ele entende como penhorável. Então eu dou o prazo lá de 48 horas para ele. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no processo do trabalho, boa parte dos juízes entende que, como eu já dou o tempo, o prazo de 48 horas para o executado apresentar o bem, é neste momento que ele tem que apresentar o seguro garantia judicial e a carta de fiança bancária. Então, para que você não tenha nenhuma discussão se você é advogado de uma executada, quando você vai lá, recebe a citação, já no prazo de 48 horas, apresente o seguro garantia judicial ou a fiança bancária. Não espere que se faça o bloqueio online, que nós estudamos na terça-feira, para tão somente depois você pedir a substituição. Ah, professor, mas eu não posso pedir a substituição depois? Pode. O TST autoriza que você possa pedir depois, mas como eu disse, como eu gero a possibilidade de ter uma interpretação que não existe substituição na seara trabalhista, e sim já indicação direta, o próprio artigo 882 fala que eu posso indicar o seguro garantia judicial e a gente inclui ali a fiança bancária, não hesite. Já neste prazo de 48 horas, para que você não gere nenhuma discussão dentro da sua execução, já apresente o seguro garantia judicial ou a carta de fiança bancária, ok? E aí é interessante a gente destacar que hoje o TST, a Corregedoria e também lá o Conselho Superior de Justiça do Trabalho expediram um ato conjunto. E se você é advogado de exequente ou advogado de executado, você precisa conhecer este ato número 1 de 2019, que fala a respeito do seguro garantia judicial e da fiança bancária. E por que ambos os lados precisam conhecer este ato número 1? Porque
Seja o exequente, ele tem que saber quais são os requisitos que legitimam adequadamente um seguro-garantia judicial e uma fiança bancária. E, por outro lado, o advogado do reclamado tem que saber se aquela fiança bancária ou aquele seguro-garantia judicial que ele vai apresentar está adequado. E aí, por exemplo, vem este ato e diz o seguinte: olha, o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado, com os encargos e os acréscimos legais, inclusive honorários advocatícios, assistenciais e periciais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos trabalhistas na data da realização do depósito e mais, acrescido de 30%. Então é importante que você faça o seguro-garantia judicial e faça o acréscimo dos 30%. E aqui é interessante a gente destacar, me permita só fazer um pincelamento teórico aqui. Quando a gente vai falar do seguro-garantia judicial, o artigo 882 ele fala só de seguro-garantia judicial e não fala do acréscimo de 30%. O CPC, por sua vez, fala que para que eu tenha a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, eu preciso ter o valor do débito acrescido de 30%. E é interessante a gente destacar ainda mais que a lei de execução fiscal, que é a norma que nós aplicamos de forma subsidiária, lá por força do artigo 889, fala que é possível fazer lá o seguro-garantia judicial e a fiança bancária, mas na execução fiscal não se exige esse acréscimo de 30%. Então aí fica o questionamento, olha, se a norma que a gente aplica de forma subsidiária, que é a lei de execução fiscal, não exige os 30%, eu vou exigir aqui no processo do trabalho? O TST entendeu que sim, por quê? Porque o artigo 882, ele remete à incidência direta do Código de Processo Civil. E ao remeter diretamente para o Código de Processo Civil, ele não deixou margem para passar pela lei de execução fiscal. De modo então que, se você for apresentar um seguro-garantia judicial, é de extrema relevância que você apresente no valor do débito, acrescido de todas as despesas e não se esqueça desse 30%, tá? Um outro aspecto que tem, e aqui eu não vou trazer todos os aspectos do seguro-garantia judicial para a gente não ficar só nele, mas eu gostaria de trazer aqui um ponto importante para ambas as partes. A apólice do seguro-garantia judicial e também da fiança bancária, ela tem que ter um prazo de vigência de no mínimo 3 anos. E mais, além de ter esse prazo de vigência, é necessário que se tenha uma cláusula de renovação automática. E aqui talvez seja o ponto mais importante que nós temos que destacar. Por quê? Quando eu não tenho a renovação automática, pode acontecer de eu fazer um seguro-garantia judicial ou uma fiança bancária e ele vencer. E aí, se vencer, então suponhamos que eu faça lá o seguro-garantia judicial e ele venceu. A partir do momento que ele venceu, não está mais garantido o juízo. Se não tiver garantido o juízo, é um prejuízo muito grande, vamos dizer, para a executada num primeiro momento, porque não estando garantido o juízo, a primeira coisa que vai acontecer, os seus embargos não vão ser conhecidos. E aí, seus embargos não vão ser conhecidos se você não cumprir os requisitos do seguro-garantia judicial. Então, por exemplo, for lá não usar os 30%, colocar só no valor do débito. E também se ele perder o prazo de vigência. Só que se tiver a cláusula de renovação automática, ele automaticamente vai renovar e você não perde aí a possibilidade de estar garantido o juízo. Para o reclamante ou exequente, é mais importante ainda ter a renovação automática. Porque se você tem lá um embargo que foi apresentado, o período da vigência está adequado lá, então você tem lá o período da vigência para apresentar os embargos.
sobe com o recurso, discute tudo. Na hora que vai chegar lá no momento de pagamento, perde a vigência esse seguro garantia judicial. E aí? E aí você ficaria sem receber. Então, como tem que ter essa exigência da renovação automática, toda vez que você, exequente ou executado, verificar uma carta de fiança bancária, um seguro garantia judicial, olhe lá nesse seguro garantia judicial se existe essa cláusula de renovação automática. Se não, se você for advogado exequente, pede para o juiz não admitir aquele seguro garantia judicial. E é importante destacar isso e ficar bem claro que o seguro garantia judicial, nós falamos que eu posso substituir dinheiro por seguro garantia judicial, mas isso não é um direito absoluto. O juiz vai analisar no caso concreto se estão presentes os requisitos ali do seguro garantia judicial. Então é por isso que tem que observar todos os requisitos deste ato conjunto número 1. Então é de extrema relevância que você observe todos esses requisitos aí do ato número 1, tá? E aqui, só para a gente fechar esse aspecto, nós temos que destacar aqui que quando se apresenta o seguro garantia judicial e o devedor não faz o pagamento, a seguradora passa a ser responsável. Então você está fazendo um seguro, você tem mais alguém para que possa fazer aquele pagamento. Então aí, nesse caso, é plenamente possível você então depois direcionar a execução, se não houver o cumprimento da obrigação, você vai direcionar a execução para a seguradora para que ela faça o pagamento lá dentro da sistemática do seguro, tá bom? Agora eu quero voltar lá nos dispositivos para a gente continuar estudando o artigo 835. Então o primeiro aspecto que a gente tem que deixar bem claro aqui é essa penhora em dinheiro. Então a penhora em dinheiro, só para a gente recapitular aqui para quem chegou agora, todo mundo estava achando que era no meu, né? E hoje nós viemos para cá no da Escola Trabalhista. Então só para a gente recapitular. A penhora em dinheiro ela é preferencial. A tese majoritária nos tribunais é que eu sempre observo o dinheiro. Só posso viabilizar que não se faça a penhora em dinheiro quando eu tenho seguro garantia judicial ou a carta de fiança bancária. Os outros dispositivos, o juiz, no caso concreto, pode alterar. Então ele pode jogar para frente um navio, ao invés de penhorar lá um carro e assim sucessivamente. Então eu posso fazer a modificação do inciso 2 para baixo, desde que naquela localidade seja mais fácil, o juiz pode então vir ali e deixar expresso ali, naquele caso, que pode fazer a alteração, tá? Só que, como eu disse, para aqueles que advogam para a executada, existe uma tese muito forte lá no processo civil, que pode se tentar trazer para cá, que o inciso 1 não gera uma penhora de natureza absoluta, ou seja, o dinheiro não é absoluto propriamente dito. É o que diz a súmula 417 do STJ, que com base no CPC de 73, a doutrina traz ela também para o CPC de 2015. De modo então que, no caso concreto, se o juiz entender que ela é menos onerosa para o executado e ela é tão efetiva quanto não vai inviabilizar a efetividade da execução, é possível eu penhorar outro bem ao invés de penhorar dinheiro. Mas repito, isso é tese da executada, não tem tanta adesão aqui no processo do trabalho, mas em alguns julgados a gente até verifica. Por exemplo, trouxe um julgado da TRT da 18ª Região, que o desembargador Platão, de certo modo, autoriza isso. Fala, olha, é possível eu fazer ali a penhora de um outro bem e não do dinheiro. Afasta a natureza absoluta da penhora em dinheiro, tá? Lá na ordem preferencial que nós falamos, a súmula é a 417 do STJ. A gente vai falar da súmula 417 do TST aqui, que fala de execução provisória,
mas a súmula que eu estou tratando aqui é a 417 do STJ, que fala que não tem natureza absoluta a penhora em dinheiro. Segundo, na ordem de preferência, são os títulos da dívida pública da União, dos Estados, Distrito Federal, com cotação em mercado. E o terceiro são os títulos de valores mobiliários com cotação em mercado. Então aqui a ideia é 417 do STJ, isso mesmo, Laura, obrigado. A ideia desses títulos, qual que é a sistemática que se preconiza aqui nesses títulos? É que ele tem a cotação em mercado. Se ele tem cotação em mercado, ele é muito mais fácil de se vender. Então aqui eu faço lá o bloqueio desse título e aí faço a venda desse título hoje lá com juros igual, de certo modo, do Seara Trabalhista, né? O quarto são os veículos de via terrestre. Então o veículo de via terrestre, hoje em dia, antes a gente fazia muito por oficial de justiça, hoje a gente tem uma ferramenta eficaz que é o Renajude. Então você pede para o juiz lá aplicar o Renajude e aí ele vai localizar se tem algum carro em nome do devedor. E aqui é interessante, gente, a gente vai tratar disso também durante esses dias aí, sobre as ferramentas de execução. As ferramentas de efetividade da execução, é importante que você vai pedir para o juiz, evidentemente, se utilizar, por exemplo, o Renajude, mas é interessante que quando você faça a sua petição, que você tenha algum indício. O juiz, como regra, vai acabar fazendo, mas se o juiz quiser indeferir, para que ele possa indeferir e quando você faz uma petição específica, então, olha, eu quero o Renajude porque eu tenho conhecimento que ele tem um carro, ou pelo menos ele anda com um carro, há um indício. Nesta hipótese, então, você já está levando o juiz os motivos que você quer aquela utilização daquela ferramenta, e aí fica muito mais difícil o juiz indeferir. E se ele indeferir, aí se você consegue, inclusive, apresentar recursos se ele inviabilizar o prosseguimento da execução. Então, atente-se que é importante você não simplesmente fazer uma petição genérica. Fala para o juiz lá usar Cisbajude, Renajude, CCE, CSS, enfim, vai lá mandando o juiz usar todas as ferramentas sem saber o que são as ferramentas. Então, é interessante que você pontue o porquê você quer essa ou aquela, para que você tenha lá uma petição analisada de forma mais efetiva, tá? A transmissão tá ruim, pessoal? Aqui a Calu Figueira tá falando que a transmissão tá muito ruim, tá travando para vocês ou posso continuar, tá normal para vocês? Vai ficar gravado durante 48 horas aqui na escola, tá? Mas me dá só um ok para eu ver se tá ruim tá beleza? Posso prosseguir? Então tá. Para vocês está normal, então vamos lá. Tá normal, então vamos prosseguir. O quinto na ordem de preferência são os bens imóveis e agora a gente tem lá o sexto, os bens móveis em geral. E aqui, gente, como eu disse a vocês, essa ordem aqui é uma ordem que, de certo modo, prioriza a transformação do bem em dinheiro. Então, como regra, é mais fácil a gente vender, teoricamente, um imóvel do que um bem móvel. Então, eu não estou falando de carro aqui, porque o carro está lá em cima, tenho um bem móvel e vou penhorar aquele bem dele. Mas pode acontecer numa determinada localidade, olha, tenho lá uma loja e vou penhorar alguns bens móveis dela lá. É muito mais fácil você vender aquilo do que o próprio imóvel. E aí, neste caso, você justifica para o juiz e aí, evidentemente, que esta alteração aí é muito mais simplificada. É possível também a penhora de semoventes. E a penhora de semoventes são semoventes que geram qualidade econômica. Então, quando a gente vai falar de penhora de semoventes, a gente fala, por exemplo, na penhora de gado, e até aqui, não me recordo quem que levantou, por exemplo, a penhora de um gado Nelore. É plenamente possível você fazer. O que não se autoriza, esses semoventes são aqueles seres que têm movimento próprio. Então é possível fazer a penhora aí de
de um gado, e pode acontecer numa determinada localidade que é mais fácil vender o gado do que qualquer outro bem. E aí, dentro daquela ideia de que o dinheiro não tem natureza absoluta, em algumas localidades é possível que se faça a penhora do gado, às vezes até o exequente quer a penhora do gado, ao invés de ser simplesmente o dinheiro, porque aí depois ele adjudica aquele gado. Então é plenamente possível ali fazer esta modificação, tá? O que não se autoriza aqui, e a jurisprudência majoritária não autoriza, são aqueles animais de estimação, né? Porque animais de estimação entra na característica de semoventes. Então você tem lá um cachorrinho lá da madame ali, ou você tem um gato, enfim, você tem um animal de estimação e você quer penhorar esse animal de estimação. Então lá um animal de estimação de 10 mil reais e ela não paga a empregada doméstica. A empregada doméstica sabe que tem aquele animal de estimação, então quer pegar aquele animal de estimação. É possível. A tese majoritária e os tribunais regionais não têm autorizado, não tem uma decisão do TST sobre isso, mas os tribunais regionais, eles não autorizam, como regra, esta penhora, porque na realidade a gente deixa de ter uma característica meramente patrimonial. Porque a sistemática que a gente tem na execução, hoje em dia é o quê? Respondem os bens presentes e futuros e a responsabilidade é meramente patrimonial. Eu não tenho uma responsabilidade pessoal. A gente tem dois elementos quando a gente fala da obrigação. Eu tenho a dívida e tenho a responsabilidade. A dívida ela é pessoal, a responsabilidade é patrimonial. E o que responde, portanto, é o patrimônio do devedor. Quando a gente fala de semoventes que tem característica pecuniária, isso entra na ideia patrimonial. Quando eu falo de animais de estimação, isso não é uma característica meramente patrimonial, ele é muito mais um efeito pessoal de atingir a dignidade do executado do que resolver propriamente dita a execução. De modo então que, para não violar a dignidade do executado e também não atingir lá no maus tratos, toda aquela sistemática da lei lá de proteção dos animais, não se autoriza, portanto, a penhora de animais de estimação, tá bom? O outro na ordem de preferência são os navios e as aeronaves. A gente tem até uma ferramenta de execução para se fazer busca de navios e aeronaves. Como eu disse a vocês, ele fica lá na oitava ordem de preferência, mas pode acontecer de um determinado local você ter uma facilidade de vender navios. É um local que tem lá, por exemplo, você está numa cidade que se utiliza muito navios. Aí, neste caso, é plenamente possível, tá? As ações e cotas de sociedade simples e a porcentagem no faturamento de empresa devedora. Então, essa daqui eu gostaria de falar um pouquinho. A penhora de cotas é um pouco mais complexo porque você vai entrar tudo na discussão se você vai participar ou não da sociedade. Como regra, o contrato social não vai autorizar, é possível que os outros sócios comprem a sua parte. Mas um aspecto de extrema relevância que é pouco utilizado, especialmente pelos exequentes, é a penhora de percentual do faturamento da empresa. E embora a gente esteja falando de ordem de preferência, eu quero falar um pouquinho desse percentual de faturamento da empresa. Primeiro aspecto que nós temos que levantar aqui é que essa penhora ela é subsidiária. Então eu só vou fazer a penhora de percentual de faturamento se eu não encontrar outros bens penhoráveis. Então aqui, quando a gente vai falar desta penhora então do faturamento, o primeiro aspecto é esse. E nós temos um regramento próprio que vem lá no artigo 866 do Código de Processo Civil, que fala expressamente isso. E o próprio TST, na OJ 93 da SDI 2, ele também fala que eu posso fazer a penhora do percentual de faturamento, só que eu só faço isso quando eu não tiver outros bens que possam ser penhoráveis.
E aí, neste caso, gente, quando eu vou fazer essa penhora, ela é limitada a um percentual. E essa limitação do percentual é um conceito legal indeterminado. O juiz, no caso concreto, vai vir e vai estabelecer ali qual é o montante que nós vamos fazer de penhora. Então ele vem e fala, olha, você vai fazer a penhora de 2% do faturamento da empresa, a fim de que não inviabilize a própria atividade econômica da empresa. Então não dá para chegar e falar aqui que vai fazer uma penhora, tal como ocorre lá a penhora do salário. Olha, nós vamos penhorar 50% do faturamento da empresa. Você quebra a empresa. Então ali o juiz, no caso concreto, vai analisar e vai autorizar essa penhora numa porcentagem. Aí como é que ele faz essa análise? É indicado um administrador. O juiz então vai indicar um administrador que vai fazer um relatório do faturamento e aí ele vai mensalmente apresentar um relatório para o juiz de qual é o faturamento da empresa e a porcentagem que vai ser penhorada. Então é de extrema relevância saber aí da possibilidade dessa penhora, porque quando você não encontra outros bens do devedor, mas ele ainda tem uma atividade fomentada, todos os bens que estão lá tá tudo alienado e aí você não quer, propriamente dito, entrar nessa discussão. Pede a penhora do faturamento da empresa e aí, neste caso, você vai ali prosseguir com a sua execução, tá? Um outro aspecto que eu queria trazer aqui, ainda que de passagem, são os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e alienação fiduciária em garantia. Até essa semana eu gravei um vídeo falando a respeito dessa temática no meu Instagram, mas aqui eu queria trazer um pouquinho para vocês essa penhora dos direitos aquisitivos, principalmente da alienação fiduciária em garantia. Quando a gente tem lá um imóvel ou quando a gente tem um carro, hoje é muito comum essa alienação fiduciária. Então lá eu vou fazer a penhora, vou atrás de bens do devedor, faz lá o renajuste, você não encontra. Por quê? Porque quando eu tenho alienação fiduciária, a propriedade é do banco. Resolúvel, mas é do banco. E a posse direta é da... Tá falando aqui dos flamenguistas aqui, tirou minha atenção. Vamos prosseguir. Então vamos lá. A propriedade é do banco e a posse é do devedor. Ah, professor, mas então eu não posso penhorar o próprio bem? Não, não pode. Ele não tem propriedade sobre o próprio bem. Ele só tem a posse. Só que ele tem também o direito aquisitivo àquilo que ele vai pagando. É claro que não se tratam lá das parcelas que ele está pagando. Como assim? Quando você vai pagar uma alienação fiduciária, você paga a utilização. Então você tem uma parte que você está pagando pela utilização e tem uma parte que você paga de aquisição. A partir do momento em que você acabou lá de pagar aquele bem, o que acontece? Ele entra para o seu patrimônio. Então significa que você vai adquirindo direitos sobre aquele bem. Esses direitos sobre aquele bem são possíveis de ser penhorados. Então suponhamos que uma pessoa lá tinha que pagar 72 prestações e ele já pagou 50, 60. Ele não tem direito ali sobre aquele bem? Não tem patrimônio ali sobre aquele bem? Claro que tem. E como é que faz isso? Neste caso aqui, o banco vai fazer a análise de como? Olha, se eu vender isso daqui judicialmente, eu vou receber 100 mil reais. A dívida dele era de 60 mil reais. E ele já pagou 40 mil reais, teoricamente. Então lá, aquilo que ele já pagou e entrou no patrimônio dele, que não é propriamente dito juros e correção monetária, essa parte aí é plenamente possível a gente fazer a penhora, tá? Então atente-se para
esta peculiaridade aí, que é possível que a gente faça essa penhora desses direitos aquisitivos, tá? E até fui questionado o seguinte: olha, professor, mas quem tem interesse de fazer uma arrematação aí de direitos aquisitivos? A arrematação pode ser que não, mas a adjudicação sim. Você pode vir e querer adjudicar lá um bem que já tem 50 parcelas pagas e você continua pagando o restante, ou o banco não pode ficar com o próprio bem. Ele tem que levar isso a leilão. Aí na hora que ele leva a leilão, a parte que é daquele que fez a alienação fiduciária, aquela sobra, aquele restante não vai voltar para ele, vai voltar para a execução. Então o banco fica com a parcela dele, que faltava da dívida, e o que sobrar vai para a execução, tá? Vamos prosseguir aqui. Um outro ponto que eu queria falar para vocês, aqui dentro dessa ordem preferencial, parece que o tempo voa, né? Daqui a pouco a gente já entra nas questões. É quanto à execução provisória. Na execução provisória, antigamente o TST, e agora falando da súmula 417 do TST, eu já falei do STJ, agora eu vou falar do TST, o TST vinha e falava que na execução definitiva eu podia fazer a penhora em dinheiro, que era a primeira na ordem de preferência, mas na execução provisória não, ela tinha que se processar da forma menos gravosa para o executado. Com a chegada do CPC, ele veio e falou, ó, menos gravosa, mas desde que seja tão efetiva quanto. E ser mais efetivo do que a penhora em dinheiro, nós já chegamos à conclusão que no máximo ali o seguro-garantia judicial ou a fiança bancária. O que levou, portanto, o TST a modificar o seu entendimento e retirar a parte da execução provisória. Até porque, gente, a execução, quando a gente analisa tecnicamente, ela não é provisória. O que é provisório é o título. Se o título não modificar, tudo aquilo que você já fez na execução prossegue normalmente. Não vai ter uma execução provisória. Ela se processa da mesma forma que a execução definitiva, a execução provisória. Claro, com uma restrição, especialmente lá com a finalização dela. Mas o ato de citação, indicação de bens à penhora, apresentação de embargo, se for o caso, tudo é igual. Então vem o TST e fala, olha, se tudo é igual, a ordem da penhora também é igual. De modo então que hoje em dia, com base no entendimento do TST, eu posso fazer a penhora em dinheiro, inclusive na execução provisória. E mais, muitos juízes, quando se faz a execução provisória, o artigo 520 vem e fala que eu preciso ter uma caução ali se eu for levantar esse dinheiro. Mas quando tem natureza alimentar o título, não precisa nem mesmo de caução. O que se encaixa perfeitamente aqui no processo do trabalho. Então aqui no processo do trabalho, quando a gente aplica o 520 e o 521 do CPC, é plenamente possível na execução provisória eu bloquear dinheiro e solicitar o levantamento desse dinheiro com base na natureza alimentar, tá? Evidentemente que isso como advogado de exequente, como advogado de executado, é importante que você venha e peticione no sentido de não permitir esse levantamento pela impossibilidade depois de se recompor este valor, tá? Até porque, embora a gente gere ali uma responsabilidade objetiva na execução provisória, como regra o trabalhador vai consumir aquele dinheiro e não vai ter como recompor ali aquele dinheiro na execução, tá? E aí, então, aqui o que eu gostaria de deixar destacado é isso. Na execução provisória, hoje, é possível fazer a penhora em dinheiro. Mas eu trouxe aqui alguns julgados, como eu disse a vocês, no sentido de que, na execução provisória, mesmo depois do CPC de 2015, na execução provisória, ela deve processar de forma menos gravosa, de modo, então, que não iria fazer a penhora em dinheiro, tá? Já falei da substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial. E aqui, gente, eu trouxe uma decisão do ministro José Roberto Freire Pimenta que trata da substituição da penhora no depósito recursal.
É uma temática que é impressionante, essa temática da substituição do depósito na verdade, da fiança bancária pelo dinheiro. Eu não vou entrar propriamente dito nesse estudo do depósito recursal, porque a gente precisaria de uma live inteira só para falar dele. Mas aqui eu vou pincelar um pouquinho, que é o seguinte. O artigo 835 vem e fala, como nós estudamos, que é possível, ao invés de eu penhorar dinheiro, ou ao invés de eu indicar dinheiro para ser penhorado, garantir o juízo, eu posso indicar lá um seguro garantia judicial, uma fiança bancária. Na execução, não se tem discutido muito a substituição. Então, se eu penhorar dinheiro, ainda que eu não indique diretamente, eu posso depois vir e peticionar para o juiz para fazer a substituição. E aí o juiz da execução, que é o que tem competência para analisar se está garantido o juízo ou não, ele que vai analisar a apólice se vai fazer a substituição ou não. No entanto, hoje nós autorizamos que é possível que o depósito recursal, ao invés de ser feito em dinheiro, seja feito por meio de seguro garantia judicial e também por carta de fiança bancária. Nos processos novos, sem maiores problemas, desde que observado todos os regramentos lá do ato conjunto número 1, eu, ao invés de descapitalizar lá uma empresa, eu venho e faço o seguro garantia judicial. E aí descapitalizar, dizendo isso no descapitalizar, não só no depósito recursal do recurso ordinário, porque a gente começa a subir. Recurso ordinário, depois recurso de revista, depois embargo de divergência. Então, nessa toada aí deu 50 mil reais. Então, para que não se descapitalize, faz o seguro garantia judicial. Até aí, tudo bem, hoje se aplica norma incidente imediatamente. O problema são aqueles recursos que já estavam lá com dinheiro, ou estão com dinheiro hoje, e você vem e faz um peticionamento para substituir por seguro garantia judicial. Posso ou não posso fazer isso? Quando você entra na jurisprudência e vai analisar lá no TST, por exemplo, seguro garantia judicial, é o que mais se tem. O que mais se tem é esse pedido aí de substituição do depósito em dinheiro, depósito recursal, em substituição por meio do seguro garantia judicial. E o que o TST tem decidido neste caso? Alguns ministros, e aí eu conjugo aí com ele, comungo com eles, vêm e falam que não é possível fazer essa substituição do seguro garantia judicial pelo depósito do dinheiro que já teve. Por quê? Porque o depósito em dinheiro é uma análise de um pressuposto recursal que você tem que preencher lá dentro do prazo alusível ao recurso. Se você modificar, você cria um incidente de análise do seguro garantia judicial em outra instância. Inclusive lá no TST é um depósito recursal que já deveria ter sido feito lá para interpor um recurso ordinário. Então você cria uma discussão totalmente fora de contexto, fora do prazo para se analisar os pressupostos recursais propriamente dito. No entanto, o que vem prevalecendo é que é possível fazer essa substituição. O ato conjunto número 1 leva a essa conclusão de que é possível eu fazer ali essa penhora, viabilizar então essa substituição do depósito recursal pelo seguro garantia judicial. Mas essa decisão do ministro Felipe Pimenta, ela é interessante porque ele falou, olha, é possível, mas não lá propriamente dito no TST. Isso tem que ser requerido lá no juízo da execução, porque é o juízo da execução que faz a análise propriamente dito das garantias de juízo. Ele que vai analisar a apólice e tudo mais. Então esse pedido é lá no juízo de primeiro grau, que é o juízo competente funcionalmente para a execução. Tá bom? Pessoal, vamos aqui dar uma olhada aqui nos questionamentos de vocês. Eu vi que hoje, vocês até tiraram minha atenção um pouquinho aqui. Hoje o pessoal estava animado, flamenguista, dando os parabéns. E aí eu até perdi o raciocínio, me perdoem em alguns aspectos aqui, tá?
Mas vamos lá ver aqui se teve questionamento. Deixei o pessoal um pouco perdido no começo. Foram para lá, né? Lá estava guardando no meu perfil. Deixa eu achar aqui. Eu vi que tinha alguns questionamentos, mas não estou... Aqui. Já existindo penhora de imóvel, o juiz pode continuar buscando dinheiro de outros sócios mesmo sem sucesso? Se a gente, aqui pelo que eu estou entendendo, nós temos já a penhora de um imóvel da empresa. Se a penhora é do imóvel da empresa, aí eu não posso ir atrás de bem de sócio, porque eu tenho lá o chamado benefício de ordem. Eu só posso ir atrás de patrimônio dos sócios se tiver uma incapacidade financeira lá da empresa, então aí eu não posso atingir. Agora, se eu tenho lá diversos sócios, estou no incidente de desconsideração, e aí estou localizando lá bens para penhorar de diversos sócios. Ainda que eu tenha indicação de um bem imóvel, se todos os outros sócios foram incluídos de forma solidária, evidentemente, pode o exequente escolher o outro sócio que tenha dinheiro e fazer a penhora do dinheiro do outro sócio, tá bom? O Edson aqui falou que gosta quando o juiz intima o executado para pagar em 48 horas sob pena de penhora. Esse é um momento interessante para quem é advogado de exequente, é bem interessante, né? Mas convenhamos que o TST, ele deixou de aplicar lá o 523, é mais interessante ainda se o TST desse a possibilidade de intimar para pagar no prazo de 15 dias sob pena de incidir lá a multa de 10%, que aumentava ainda mais, ainda tinha honorários e tudo mais. O TST, porém, tem lá um recurso de revista repetitivo que fala que não se aplica o artigo 523, parágrafo 1º, ao processo do trabalho, tá? As penhoras que inviabilizam a continuidade das atividades da empresa, como todo o estoque ou o próprio imóvel. Aqui neste caso, então lá vem e penhora todo o estoque da empresa. Então ali a gente pode colocar ali isso daí como móvel em geral. Se inviabilizar a atividade da empresa, não pode ser feita essa penhora. Então ali eu não posso fazer a penhora porque eu inviabilizo a atividade da empresa, de certo modo eu coloco ela no estado falimentar, não é possível isso dentro de uma execução de quantia certa. Aí vai lá no momento de se embargar, vai levantar então essa impossibilidade, só que você tem que indicar outros bens. Você tem que indicar outros bens para que seja feita ali a penhora, tá? Agora, quanto ao próprio imóvel, se é o único imóvel da empresa, não existe, teoricamente, uma ideia de bem de família para a empresa. De modo, então, que é plenamente possível fazer a penhora do imóvel da empresa, ainda que seja o único imóvel dela. Ah, professor, mas aí vai inviabilizar a atividade dela. Aí, infelizmente, ela vai ter que alugar um outro local, vai ter que ter uma outra localidade para exercer a sua atividade. Não há nenhuma restrição quanto à penhora do imóvel da empresa, tá? Mais dinheiro, professor, não precisa renovar? Eu não entendi essa daqui do Lauro. Vamos lá. Se a penhora em dinheiro não for suficiente, podemos insistir para que haja outras tentativas do Cisbajud, insistindo até conseguir o valor executado? Claro, deve continuar. E agora o Cisbajud ainda não foi implementado, mas vai ser implementado o tal da teimosinho, né? O Cisbajud, ele veio substituir o Bacenjud e ele está sendo melhorado, ainda está com bastante dificuldade aí, mas ele está sendo melhorado. E vai ser implementado o tal do teimosinho. O que é o teimosinho? Teimosinho, o juiz vai estabelecer um período que ele quer que fique fazendo o Cisbajud. Então ele fala, olha, eu quero que durante 30 dias faça o Cisbajud na conta dessa pessoa. E aí durante 30 dias vão saindo ordens do Banco Central. Então, não tem num dia, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Porque hoje, e especialmente na época do Bacenjud, como é que funcionava? Você tem 5 contas.
e eu de manhã bloqueio uma, daí 1 hora bloqueio a outra, eu vou bloqueando. Às vezes dava até tempo de avisar o último gerente e acabava tirando dinheiro. Agora com o Sysbajud é mais automático e com esse teimosinho vai ficar de certo modo a conta bloqueada por um período. Tudo que entrar vai ser possível fazer o bloqueio, tá? Enquanto não é implementado dessa forma, é plenamente possível você ficar reiterando esse Sysbajud, tá bom? Aí seria interessante até tentar localizar outros bens do devedor e aí trazer outras sistemáticas, tá? Olha lá, André hoje dá os parabéns para ela, que ela tá falando que tá fazendo aniversário, né? André, aí, parabéns, felicidades, sucesso aí, sucesso nas suas execuções. Não sei se é do reclamante ou do reclamado, mas sucesso para você. Vamos prosseguir aqui. Parabéns, olha, tá tendo festa mesmo hoje aqui. Ó. Professor, e se o seguro garantia vencer antes da execução encerrar? Então, Icaro, é por isso que precisa ter aquela cláusula de renovação automática. Se você é do exequente, exija que tenha essa cláusula de renovação automática, senão você corre esse risco. Se o juiz aceitar um seguro garantia judicial que não tem essa renovação automática, você corre o risco de encerrar a execução e aí você não tem mais ali essa possibilidade de atingir a seguradora, tá? Então é importante que se tenha essa renovação automática e é por isso que o TST veio nesse ato conjunto aí, número 1, e falou, olha, precisa ter essa renovação automática, tá bom? Senão vai perder mesmo e aí perde a validade o próprio seguro garantia judicial. Na exposição de motivos da Lei 3.400, da Lei da Reforma Trabalhista, né, fala em um seguro é vantajoso porque inclui os 30% a mais. Exatamente, é por isso que ele faz a remissão, 882, ele faz a remissão direta ao Código de Processo Civil. É por isso que a tese amplamente majoritária do próprio TST é no sentido de que eu não aplico a lei de execução fiscal, eu aplico efetivamente lá o Código de Processo Civil exigindo os 30%, tá? E nesses 30%, gente, para vocês não perderem ali, às vezes, prazo de embargo, você entra com embargos e aí depois disso fala, não está garantido a juiz, não conheço. Observe que esses 30% eu tenho que levar em conta total, o valor do débito, o valor das despesas, atualizar ele monetariamente e assim sucessivamente, tá? Senão você vai perder lá o prazo de 30 dias. Professor, já cresce 30%, não seria menos gravoso o dinheiro para penhora nos bens do devedor? Na realidade, aqui, ele gera uma substituição, essa dos 30% aí no caso da substituição por seguro garantia judicial, e isso daí é um direito do executado. Se o executado entender que é melhor para ele dinheiro, ele pode apresentar dinheiro. E esses 30%, na verdade, é um seguro. Quando você faz um seguro, faz seguro do carro, você não paga o valor do carro no seguro, você paga uma porcentagem. Então aqui, quando se faz um seguro, a carta de finança bancária é um pouco mais cara do que o seguro garantia judicial. Quando se faz um seguro, você paga uma porcentagem para a seguradora, que você está falando para ela, olha, eu vou pagar. Se eu não pagar, você fica responsável. E aí, neste caso, o seguro em si é muito menos dispendioso do que bloquear o valor integral do devedor, tá? Ele prefere dinheiro. E se não tiver cláusula de renovação automática, o agravo de petição, por exemplo, pode ser considerado deserto? Pode sim. Toda vez que eu ultrapasso o prazo do seguro garantia judicial ou da fiança bancária, eu deixo de ter garantia do juízo. Deixei de ter garantia do juízo, o meu embargos não vai ser conhecido, o ato conjunto número 1 fala expressamente isso, meus embargos não vão ser conhecidos, e os recursos interpostos vão ser considerados desertos, tá bom? Para o executado, o seguro garantia judicial é melhor que a fiança, além de custar menos e tomar limite de crédito bancário, como é o caso da fiança bancária. Exatamente, é o Alex está falando. O seguro garantia judicial realmente ele é mais barato do que a fiança bancária, até porque
a fiança bancária, se coloca um fiador ali. E aí, neste caso, evidentemente que ele acaba custando mais caro e aí você está negociando diretamente com o banco, né? Acho que precisa ter uma modificação com o SUSEP, já que é um contrato de adesão. A redação da cláusula de renovação não é muito explícita. Realmente, quando a gente olha lá a regulamentação na SUSEP, ela não impõe essa renovação automática. É por isso que foi extremamente relevante o TST colocar aqui neste ato conjunto essa necessidade de renovação automática, que aí pressionou que tenha uma alteração lá na SUSEP, de certo modo, para que as seguradoras coloquem aí essa renovação automática, tá? Pessoal, estouramos aqui já o nosso horário. Queria agradecer a vocês, de certo modo me desculpar, hoje em dia é a primeira semana e hora a gente vai para um Instagram, hora no outro. Queria que vocês conhecessem o Instagram da Escola Trabalhista. Deixo a dica para vocês aqui. Escola Trabalhista é a escola que eu dou aula. Temos aqui diversos cursos dentro da Escola Trabalhista. E hoje, então, por isso que eu quis fazer a live aqui toda sexta-feira. A gente vai se encontrar aqui durante esse desafio às 7h20 no Instagram da Escola Trabalhista. Na terça-feira eu faço no meu, na sexta-feira eu faço aqui, tá? Amanhã vocês terão aí aula com o professor Fabiano, né? O professor Fabiano, ele vai falar amanhã de liquidação de sentença, tema extremamente interessante. Na segunda é o Fabiano de novo e a gente já solta para vocês aí qual é o cronograma da semana que vem. Muito obrigado para vocês e até terça-feira. Um abraço.